Amados, aproveitando, já se coloca em pé, pega na sua mão a palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 25. Quem achou aí, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Nós vamos ler. Vou ler aqui com você. E os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram. Diga assim comigo, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém? Coloca as mãos em cima da palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Feche também seus aí o seu ouvido para tudo que está à sua volta. E presta assim, abra ele só para a palavra, abra ele só para o ambiente que você está vivendo, em nome de Jesus. Pai querido, Deus grande, em nome de Jesus agora, Senhor, fala conosco, Pai querido, fala diretamente ao nosso coração, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir, Senhor, o Seu Espírito Santo sussurrar aos nossos ouvidos. Por isso, Deus, que nós possamos aprender mais de Ti nesta noite especial. Abra, Senhor, os nossos olhos, abra também nossos ouvidos, pois queremos ver e ouvir a Tua glória neste lugar. Mas feche a boca do inimigo, que ele não possa soprar nenhum mal aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, antes de você se sentar, cumprimente pelo menos mais duas pessoas e diga assim, ó: vivencie as tempestades da sua vida. Aí você pode se sentar, em nome de Jesus. Deus tem algo extraordinário para você. Deus tem coisas extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus. E eu creio que você está aqui nesta noite porque Deus te preparou algo mais do que especial. Deus te preparou algo que vai fazer total diferença na sua vida. Porque nós precisamos entender algumas coisas. Nós estamos vivenciando momentos que são alheios à nossa vontade. Nós temos que entender que, independente da vida que temos com Deus, de quanto nós frequentamos a casa do Senhor, de quanto nós servimos a Ele, de quanto nós oramos, de quanto somos pessoas que jejuamos, independente de tudo isso, as tempestades virão, as dificuldades virão. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele também disse que sobre todas essas coisas, todas, Ele já nos fez mais que vencedor. Ele já nos garantiu vitória, amém ou não amém? Mas não é fácil entender isso, porque geralmente quando vem a tempestade, vem a dificuldade, nós somos abalados, ficamos estremecidos, e isso não é incomum. Não é algo que fala assim: meu Deus, eu estou estremecido, estou mal, Deus não vai mais me ouvir. Não é isso. É comum do ser humano passar por tempestades. Mas eu quero que você entenda que eu e você, nós precisamos aprender a passar. Diga-se comigo, passar. Vivenciar as coisas são momentos. Eu tenho que entender que eu preciso vivenciar os momentos difíceis que eu estou passando. Eu preciso vivenciar as tempestades que eu estou vivendo. Mas eu não posso permanecer, criar moradia em meio à tempestade, fixar a minha temporada na tempestade. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, as coisas não vão evoluir na minha vida.
elas não vão adiante. Por que que elas não vão? Porque eu passo a ficar preso no meio da angústia, da tristeza. Eu me amarro na luta, eu me amarro nessa tristeza, nessa angústia, no sofrimento, e eu passo a viver entendendo que é para isso que eu vivo. Não, é natural para mim sofrer, é natural para mim viver chorando, é natural para mim viver angustiado. E não é. Natural é ter momentos, sim, que você vai se entristecer, momentos que você vai se angustiar. Isso é natural. Mas nós temos que entender que nós não podemos ficar presos a uma tempestade. Eu não posso ficar amarrado, criar moradia fixa em problemas que fatalmente eu vou viver. Problemas que fatalmente eu vou viver. Independe de quanto eu sirvo a Deus, eu vou passar por isso. Nós vemos nessa palavra que aqueles homens estavam numa tempestade. E amados, ali tinha homens que estavam acostumados com o mar. Pedro, por exemplo, era pescador há muitos anos. E quantas vezes talvez ele não estava pescando e ele não enfrentou ventos fortes, tempestades no mar para pescar. Ele estava acostumado. Então para ele entrar em desespero não era uma tempestade comum, não era algo simples. Para alguém que está acostumado a fazer aquilo, imagina se ele estava preocupado, dizendo, talvez um conversando com ele, nós vamos afundar, não tem jeito, nós vamos morrer todo mundo nesse barco. Mas talvez naquele borbulho, aquela confusão, todo mundo desesperado. E é natural, irmãos, se desesperar num momento difícil. É natural. Entenda isso. Se você está passando por um momento difícil, está entristecido, angustiado, muitas vezes até mesmo desesperado, é natural da sua vida fazer isso. Ter medo não é o problema. O problema é viver uma vida com medo. Ter medo a enfrentar um desafio não é problema nenhum. Nenhum problema. O problema é viver com medo de desafios. Aqueles homens estavam com medo, desesperados. Olha, nós vamos morrer. Mas eles se lembraram que Jesus estava no barco. Irmãos, imagina aquela tempestade e Jesus dormia. Jesus dormia. Imagina aquela tempestade, Jesus ali tranquilo, calmo. Talvez, se fosse eu no lugar de Jesus, estaria até roncando. Mas a Bíblia diz que eles se lembraram: Jesus está no barco. Jesus está aqui com a gente, vamos despertá-lo. E eles foram até Jesus, e eles despertaram a Jesus. Isso me chama a atenção. Isso me chama muita atenção, irmãos. Porque quantas vezes eu e você frequentamos a igreja, momentos de oração, fazemos jejum. Isso é ter Jesus no barco, é ter Jesus na vida. Bata no peito assim: eu tenho Jesus na vida. Mas muitas vezes, irmãos, nós esquecemos disso. E Ele fica em nossa vida como se estivesse adormecido. Ele está ali no nosso barco, mas é como se Ele estivesse dormindo. Porque há uma tranquilidade na presença de Jesus. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Nós andamos com Ele em nosso barco. Mesmo assim vem o desespero, porque ter Jesus na vida não nos isenta das dificuldades. Ter Jesus no nosso barco, no barco da nossa vida, não nos isenta dos problemas. Mas saiba de uma coisa: ter Jesus no barco, mesmo que dormindo, gera oportunidade de conquista. Ter Jesus no barco leva a oportunidade de ter a quem clamar, de ter a quem buscar.
Porque é natural com o nosso dia a dia, a correria, nosso trabalho, a vida constante, a gente deixa um pouquinho de lado as coisas de Deus, e a gente fica desesperado quando não dá certo, e aí vai fazer o que agora? Mas querido, o importante é ter a quem clamar. Jesus estava dormindo, mas estava no barco. Olha para esse lindo, essa linda que está do teu lado, e fala assim, ó, Jesus está no teu barco. E eles despertaram a Jesus. E Jesus é desperto e ele olha e diz, ei, o que está acontecendo? Ele fala, Senhor, olha a tempestade, olha esse vento forte, nós vamos afundar, nós vamos morrer. E Jesus se levanta e fala, vocês têm pouca fé. Mas ele levanta, ele estende as mãos aos céus. E o que diz a palavra? Que o vento e o mar, eles cessam, a tempestade vai embora. Sabe por quê? Porque se eu creio e chamo Jesus, não há tempestade que fique em movimento na presença de Jesus. Não há problema que resista à presença de Jesus. Não há dificuldade que resista à presença de Jesus. Quando Jesus se levanta, Ele pode até nos cobrar, Ele pode até dizer, olha, você precisa orar mais, você precisa buscar mais. Mas quando Ele se levanta em nossa vida, o mar e o vento cessam. A tempestade vai embora. A tempestade vai embora. E vem um grande ensinamento de Jesus. Olha, creiam mais, tenham mais fé, se encham de fé, acreditem, confie, porque quando eu estou no barco, o milagre acontece. A gente precisa aprender a confiar mais, mesmo vivenciando momentos de tempestades. A gente não pode viver constantemente, porque a gente tem a quem clamar. A gente tem a quem clamar, você tem a quem clamar, eu tenho a quem clamar. E quando nós clamamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a tempestade vai embora. Pastor, e ela não vai voltar mais? Claro que vai. Vão vir outras tempestades. Em outra ocasião, Jesus diz aos discípulos, vão na frente, eu vou depois. Eles pegam um barco e vão, e no meio do mar começam a enfrentar uma turbulência. Só que Jesus não está no barco naquele momento. E o desespero talvez fica maior, porque aquele que pode mudar a situação não está no barco. E quantas vezes você está passando por uma tempestade e você olha e você diz, mas eu estou tão distante de Jesus, Jesus não está no meu barco hoje, a quem irei clamar? Sabe o que é importante, irmãos? Quando a gente muitas vezes acha que Jesus não está, a gente olha no meio da tempestade, o mar se torcendo, o vento soprando, e a gente fixa os olhos, e sabe o que a gente vai ver? Jesus caminhando em meio ao vento forte vindo. Sabe por quê? Porque pode estar até fora do barco, mas Jesus não nos abandona jamais. Ao sinal de tempestade, Ele já vem se aproximando, Ele já vem chegando. E Pedro olha e fala, Senhor, és tu? Jesus fala, sou eu. Então se és tu, me permita agora ir até você sobre as águas. E Jesus diz, então vem. Mas é interessante, irmãos, que Jesus não fala assim, olha Pedro, peraí, eu vou acalmar a tempestade da tua vida. Não, Pedro, peraí, eu vou acalmar o mar, eu vou parar o vento para que você venha até mim. Não, o vento continuou, a tempestade continuou. Pedro desceu do barco em meio à turbulência, vento forte, tempestade. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus,
ele começa a afundar, porque é natural, o medo vem na tempestade, a angústia vem, a tristeza vem. Irmãos, o importante é vivenciar o momento, porque se você está vivenciando tempestade, você tem a quem clamar. Pedro começa a afundar, começa a descer, mas de repente ele lembra: peraí, Jesus está aqui, e ele grita: Senhor, salva-me. E Jesus, andando sobre as águas, em meio à tempestade, em meio ao vento forte, pega nas mãos de Pedro e retira ele das águas. Sabe por quê? Quando você tem a quem clamar, o poder de Deus é manifesto na tua vida. E mesmo que você está se sentindo afundando, clame ao Senhor, porque Ele vai te sustentar. Ele vai mudar a história da sua vida. Por quê? Porque você tem a quem clamar. Você tem a quem clamar. Você não pode vivenciar a tempestade e permanecer nela. Você não pode ficar permanecendo. O povo de Israel recebe uma promessa, sai do Egito, e Deus fala: eu vou levar vocês a uma terra que emana leite e mel. E eles saem, Faraó libera eles, e eles saem caminhando, milhões de pessoas, cantando, celebrando, vivenciando o momento da vitória. Mas de repente eles chegam diante do Mar Vermelho, e eles olham para trás, e o grande exército de Faraó está chegando para destruí-los, e aquilo traz pavor. Eles tinham vivenciado tudo que Deus fez para libertá-los, mas naquele instante vem o medo de novo. Sabe por quê? As bênçãos que você já viveu muitas vezes não te isentam do medo, do desespero. Mas sabe o que é bom? Quando a gente tem quem clamar, Deus abre o mar para você passar em terra seca. O mar se abriu e eles passaram. O exército veio e Deus fechou o mar, matou, afogaram todo o exército de Faraó. E eles foram e caminharam no deserto, e eles receberam uma promessa. E ao chegar diante da promessa, depois de muitos anos, chegaram diante da promessa e viram que a terra era boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. A promessa: chegamos. Mas eu quero que você entenda algo. Se Deus te prometeu uma terra prometida, Ele vai te dar. Mas sabe o que Deus fala? Vocês irão tomar posse. Diga assim: tomar posse. E tomar posse não é simples. Tinha gente morando na terra, gente mais guerreira, mais forte, cidades edificadas. Mas Deus nos deu essa terra, então vai lá e toma posse. Sabe o que quer dizer? Você vai ter que lutar pelas coisas que você ama, que Deus te prometeu, pela sua casa, pela sua família. Vai ter que lutar no teu trabalho, vai ter que lutar no teu dia a dia. Por quê? Porque Deus te deu como promessa. Tome posse, mas vem batalha aí. E sabe o que é interessante? Nesse meio termo tinha um deserto, que foi uma das maiores tempestades do povo de Israel. Foi o deserto. Vencer esse teste do tempo, de não ter água, Deus dá água; de não ter comida, Deus dá comida. E Deus cuida o tempo todo, irmãos. Mesmo sentindo o desespero, o medo, a tristeza, a angústia, Deus está cuidando, porque Ele sabe quem nós somos, irmãos. E muitos, quando chegaram diante da terra prometida e souberam que eles tinham que tomar posse, decidiram o quê? Vamos voltar para o deserto. E foram morrer no deserto, porque se acharam: é melhor viver no deserto, é melhor ficar vivenciando no deserto, é melhor morar na tempestade, no sofrimento, na dor, na tristeza, do que lutar para conquistar aquilo que o Senhor já me prometeu, que já disse que é meu.
E muitas vezes nós temos atitudes assim, os problemas vêm, Deus nos mostra a direção, nos mostra a terra prometida, que nós vamos ter que tomar posse, mas a gente desiste de lutar, a gente não luta, a gente não busca a batalha. Por quê? Porque é melhor viver no passado que a gente já viveu, a gente já sabe como é estar na tempestade, é melhor estar lá, mas um dia a tempestade vai te dragar, um dia o deserto vai te sufocar, e você vai morrer sem enxergar aquilo que Deus já te prometeu. Temos que tomar posse, entender que a posse é nossa. Então eu vou batalhar, eu vou vencer, eu vou chorar muitas vezes, eu vou me angustiar muitas vezes, eu vou enfrentar dificuldades, mas o meu Deus está comigo, eu tenho a quem clamar, e quando eu clamo, a vitória é minha. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, Deus tem vitória para você. Tome posse, faz assim, ó, tome posse. Tome posse. Entenda isso, e você vai fazer coisas extraordinárias acontecer na sua vida, com o poder que Deus já está entregando nas tuas mãos, com a unção que já está sendo derramado sobre a tua vida, uma unção de ousadia, uma unção de poder, de autoridade. Quantas tempestades estão vindo para derrubar a tua casa, a tua família? O diabo quer te convencer a deixar para trás a tua casa, a tua família, deixar para trás os seus bens, deixar para trás. Sabe por que ele está tentando te convencer? Porque ele está falando para você, essa tempestade não vai passar, vai só piorar. E Deus está dizendo, mas eu estou no teu barco, e se eu não tiver, eu estou por perto. É só clamar a mim e responder-te-ei. Nós temos a quem clamar, a nossa casa é a nossa promessa, nós vamos tomar posse, ninguém vai roubar a nossa família, ninguém vai destruir os nossos filhos, ninguém vai destruir os seus pais, ninguém vai destruir os seus avós. A tua casa está protegida pela bênção da promessa que está em você. Mas se você ficar permanecendo, vivendo no meio das tempestades, você vai ser derrotado por elas. Vivencias, mas passe por elas, porque você tem a quem clamar. Nessa noite, nós estamos falando que você precisa viver tempestades. E quantas tempestades você está vivendo hoje? Talvez você está aqui, mas já está pensando na tempestade que vai acontecer amanhã, esta semana. Talvez você esteja preocupado com algo que você fatalmente vai vivenciar. Mas eu quero dizer, Jesus está no barco, e se Ele não estava, você veio buscá-lo hoje, e Ele sai daqui hoje na tua vida, para responder o clamor que você tem. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Clame ao Senhor teu Deus, clame a Ele, Ele estará com você, Ele estará com você. Não viva intensamente a vida toda dentro das suas dificuldades, mas levanta a tua cabeça, olha para o horizonte. Pastor, eu estou vendo a tempestade. Calma, daqui a pouquinho você vai continuar enxergando a tempestade, mas você vai ver Jesus caminhando à tua direção. Você vai ver, porque se Ele não está no barco, Ele não está, e você não tem condição de despertá-lo na tua vida. Ele vai vir, porque Ele não está aí, mas Ele vai chegar, e se Ele está, você vai despertá-lo, e Ele vai acalmar essa tempestade no teu coração. Ele quer que você voe, irmãos, quer que você, seja diferente, Ele quer que você seja extraordinário. Por isso que Ele nos compara como águias. Ei, vocês serão como águias. Por quê? Porque mesmo no meio da tempestade, a águia ela tem condição de transpassar a tempestade e voar sobre ela. A águia não coloca seu ninho no baixo, em qualquer lugar onde qualquer um pode alcançar. Ele coloca a sua família estabelecida em patamares altos, para que ninguém possa tocá-la. Levanta a tua mão aí e diga: eu serei como águias, ninguém vai tocar na minha família. Mas mesmo a águia, ela passa por momentos difíceis.
Mesmo a águia, com toda a sua força e esplendor que ela tem, um dia ela precisa trocar bico. Um dia ela precisa trocar as suas garras, renovar as suas penas. E está pensando que a águia, o bico cai? Não, irmãos. Ela tem que se jogar contra rochas, com toda a força, para que o bico quebre. Ela tem que se chocar. Ela tem que abrir mão do seu conforto, da sua estabilidade. E ela vem com toda a força que tem, e ela se choca contra as rochas, e o bico se solta, as garras se soltam, as penas começam a cair, e aí todo mundo pode ver, fala, meu Deus, isso era tão lindo, olha que bicho feio que está. Mas daqui a pouco ela começa a se renovar, as penas são novas, os bicos começam a crescer novamente, ficam novos, afiados no lugar certo, as garras afiadas, e ela volta a lugares esplendorosos e altos, porque lá é o lugar dela. Talvez você esteja ferido hoje, machucado, mas você é a águia. Daqui a pouco você vai estar em lugares altos, porque você é dono de uma promessa. Eu citei um exemplo aqui de manhã, porque às vezes, irmãos, nós esquecemos que somos águias. Quem já viu uma galinha viva aí, irmão? Levanta a mão, você que já viu uma galinha viva. Levanta alto, irmão, para mim te ver. Quem nunca viu uma galinha viva? Tem gente que nunca viu uma galinha viva, irmão? Ah, pastor, não existe. Existe, irmão. Já... Vai por mim, existe. Mas para você que já viu uma galinha viva, galinha tem bico? Tem ou não tem? Galinha tem pena? Tem asa? Mas voa? Voa? Não. Vive só embaixo. O máximo que ela consegue subir é num puleiro. Águia não. Você nunca vai ver uma águia no chão, a não ser para caçar algo fresco para ela se alimentar. Porque a galinha, tudo que você jogar no quintal ela come. Pode ser bicho, inseto. Águia não. Águia tem que ser fresco. Não pode nem estar morto já. Ela não aceita. Tem que ser carne fresca, alimento fresco. Sabe o que me diz isso? Nós temos que parar de nos conformar com o que o mundo diz quem somos, e nos preocupar em nos tornar o que a Bíblia diz que somos. Talvez você tenha um sentimento tão pequeno hoje ainda, eu estou muito fraco, eu não sei o que fazer, mas Deus está te fortalecendo como águia hoje. E se você está com o bico quebrado, vai nascer bico novo, vai nascer garra nova, e você vai buscar alimento fresco, porque Deus tem o melhor desta terra para a tua vida. Se coloque em pé. Deus tem coisas extraordinárias, e a sua casa é o princípio da promessa. Deus tem promessa para o teu lar. Deus tem promessa para a tua casa. E você é águia, meu irmão. Você vai proteger os seus filhos. Você vai proteger a sua esposa, o seu marido. Você vai proteger os seus pais. E eu quero profetizar desde o mais perto ao mais distante. Deus está guardando a tua casa. Mesmo que você esteja vivendo em tempestades, você é como águia, você vai vivenciar a tempestade, mas vai ultrapassar essa tempestade e vai viver os milagres de Deus na tua vida. Vai viver os milagres do Senhor na sua vida. Receba aí. Quero que nesta primeira oração você feche os teus olhos. Se você está perto da tua família, chega perto deles aí. Se você não está com a sua família hoje, está sozinho aqui, coloca as mãos no seu coração. Em nome de Jesus. Coloque no teu coração agora cada membro da tua família, os teus filhos, mesmo que estejam distantes, os seus pais, mesmo que não frequente a casa do Senhor com você, mas você está aqui porque você é águia, e Deus tem promessa. Deus, a tua família, a tua casa é terra prometida, você vai ter que lutar por ela. Teu trabalho é terra prometida, que traz sustento para a tua família, você vai ter que lutar por ele. Deus tem coisas extraordinárias. Deus tem coisas extraordinárias. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus.
com a tua família aí, adore ao teu Senhor. Adore ao teu Senhor. Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Oh, vamos declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Bendita será nossa casa. Diga isso. Bendito serão nossos filhos e nós. Aleluia! Glorificaremos ao Senhor. Você é águia, seu ninho está lá em cima, em lugares altos. Você protege os seus filhos. Não será abalada em Cristo. Oh, aleluia! Está alicerçada em nós. Glorificaremos ao Senhor. Ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele. É Jesus, é o nosso Deus. É Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele. É Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele. É Ele. Aleluia! O amor que alcançou a minha casa é Ele. É Ele. Diga! Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Ore pela tua casa agora. Ore pela tua família. Em nome de Jesus. Ore pela tua casa agora. Coloque teus filhos no altar do Senhor. Coloque os seus pais no altar do Senhor. Os seus tios, sobrinhos. Toda a tua família. Não é só os que estão perto, não. Essa é a tua terra prometida. Ninguém vai se perder na tua casa. Os seus filhos vão ser livres. Eles não vão ser atingidos pelo mal das drogas, dos vícios, em nome de Jesus. Vão cair por terra. Essa família será livre da prostituição, da traição, da mágoa, da angústia. Em nome de Jesus agora, Pai. Eu oro, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, a minha esposa. Eu oro, Senhor, pelos meus primos, tios, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai querido, em nome de Jesus, por esta família enlutada, do Senhor, do nosso irmão Joaquim, Pai, da Edna, Pai querido, que perdeu o nosso irmão Joaquim, que o Senhor o recolheu nesta madrugada. Pai querido, que o Senhor consola esta família e aqueles que aqui precisam, Senhor, serem libertos, Pai, de toda angústia, de toda tristeza, Pai querido. Restitui agora os relacionamentos entre pai e filhos, filhos e avós, ó Pai, tios, aqueles mais distantes dos mais pertos. Em nome de Jesus agora, que haja vínculo familiar, Pai. Em nome de Jesus, nós somos águia, Senhor, e o nosso ninho está em lugar alto. O nosso ninho está em lugar alto, lugar intocável. E nós não vamos permitir que pardais, que morcegos venham atingir a nossa vida. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Oh,
Senhor. Te serviremos. Te serviremos. Só as vozes agora. Meu Jesus. Declare isso. Eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor. Pra gente encerrar bem bonito, vamos dizer isso mais uma vez, meu Jesus. Eu te entrego, A minha vida está em ti. O Senhor está no nosso barco, Jesus. minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos. Estenda a mão pra tua com casa. amor. Estenda a mão para tua casa. Eu profetizo agora. Estenda a mão para tua casa, em direção ao teu lar. Eu profetizo agora, em nome de Jesus. O nosso ninho está protegido. Nosso ninho de amor, nossa casa de bênção, nosso lar de salvação está guardado e protegido pela unção de Deus. Por mais que nós estamos passando por tempestades, momentos turbulentos, o Senhor está no barco e nós somos águias. Vamos passar pela tempestade e vamos voar em lugares altos, em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga aleluia. Mas coloca a sua mãozinha em posição de receber. Feche os seus olhos. Que a graça de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e a gloriosa paz do Espírito Santo de Deus derrame sobre essas mãos toda sorte de bênçãos e uma unção vitoriosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Eleva até o alto da tua cabeça, já como óleo da unção derramado sobre as tuas vestes. Ó, mãozinhas estendidas aqui para frente. Eu deixo um abraço do pastor Carlos César a toda a igreja, a família dele. Um grande abraço para você em nome de Jesus. E eu quero profetizar: esta será a melhor semana da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Não sai sem dar um abraço nesse lindo e nessa linda. Adore ao Senhor.